Olá pessoal, hoje o Under the Sun está muito especial. Pegamos um voo doméstico até Chicago para conversar com ela que é carioca, ex-atleta e cantrina. Isso mesmo, gente, cantrina. Cantora, atriz e bailarina. Vou até fazer um pouquinho diferente hoje. Ladies and gentlemen, recebam com muito carinho, no palco do Under the Sun, nossa estrela internacional do bairro de Realengo para o mundo, Gil Costa. Roda a vinheta. Já quero começar dizendo que camisa bonita! Como você tá linda hoje! Olha, essa camisa eu ganhei de presente de um cara que é muito famoso, está morando em Nova York, está fazendo coisas incríveis, vai participar da maratona, se acontecer a maratona. Sim. E assim, é super talentoso e me convidou para fazer essa entrevista e eu vim, ó, em homenagem a ele com essa camisa. Tá linda! Nossa primeira modelo oficial. Que honra! Eu adorei o presente. Muito obrigada. Olha, queria agradecer pelo fato da gente estar conseguindo ter essa conversa, que já é fruto de conversas que aconteceram. Eu estou muito feliz por você participar da minha vida. O espaço é seu, se apresenta como você quiser. Nossa, muito obrigada, Anderson. Eu sou a Gil Costa, atriz, cantora, bailarina, ex-atleta e uma pessoa super positiva, libriana, apaixonada, vive com a cabeça nas nuvens. E é isso, louca pela vida e eu gosto disso. E muito obrigada pelo convite. Legal, legal. Você está morando há quanto tempo em Chicago? Eu estou morando em Chicago desde 2003, então nós estamos aí já para 17 anos, né? Por aí. 17 anos. Nossa, que bacana. Gil, a gente tem trocado esse papo, né, e falado sobre como você cresceu no ambiente musical. Como é que foi essa experiência com a música? Eu queria dançar, na verdade, desde criança eu queria dançar, né? Eu queria estar no palco dançando. Então, acabei tendo que ir para aula de música, que depois, graças a Deus, eu só sou grata por ter passado esse período na música. Mas, assim, eu não levei a música quando eu fui para o ginásio, né? Então, quando eu passei para o ginásio, uma outra cortina se abriu. Então, lá eu não precisava tocar piano, eu tinha a música, eu podia cantar, porque estava a facilidade do ouvido. Eu participei do canto coral, mas para mim não era suficiente, eu queria mais, né? Aí, nas aulas de educação física, que eram lá no Célio de Barros. Maracanã? No Maracanã, porque no colégio, o colégio não tinha campus para a gente poder treinar, né? Só tinha quadra dentro do colégio. Então, nós usávamos lá no Maracanã. Então, eu gostava de correr. E aí o professor de educação física ele percebeu que ele podia explorar isso. Aí quando ele falou, então, quem sabe nós podemos treinar para fazer parte da equipe da escola. Aí, né, fazer parte de equipe era como estar no palco, né? Aí já era o sucesso e a libertação. Não sou mais criança, agora já estou no ginásio, já sou dona do meu próprio nariz, olha só para isso. E aí fazer atletismo no colégio de instrução e fiquei nesse colégio até ir para a faculdade. Esse colégio era um colégio muito bom, bem conceituado na época e eu fiz parte da equipe de atletismo de lá. Aí comecei a competir em jogos estudantis, Troféu Brasil, né? Até chegar na universidade e fazer a eliminatória para os Jogos Sul-Americanos, enfim. E quando a atuação começa a bater a porta? Olha, em 79, eu entrei na faculdade em 75, mas dentro da faculdade tinha um núcleo de teatro da Universidade Gama Filho, do Colégio Piedade. E tinha escola de dança também lá dentro, um núcleo de dança. Então, assim, eram coisas diferentes
que não tinham nada a ver com o departamento de educação física, mas tinha a ver com a estrutura da Universidade Gama Filho. Então, eu comecei a fazer teatro lá, dentro da própria universidade, e em 1979 eu entrei numa audição, né? Num teste para uma peça infantil que chamava O Leiteiro e a Menina à Noite, que foi um texto lindo, 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 pura poesia, de Vladimir Capella, e eu passei nesse teste. E assim, foi meu primeiro trabalho profissional. E foi minha primeira peça mesmo, de verdade, porque até então eu participava do grupo de teatro de dentro da Gama Filho, lá no Colégio Piedade, mas não profissionalmente. Então, aí teve que começar tudo, teve que vir a dança e o teatro, tudo começou a acontecer na mesma época. Muito, muito interessante. E a partir daí você se vê como atriz e o atletismo já foi ficando um pouco de lado. Como foi a experiência de reunir tudo isso no teatro? A música que você carrega desde criança, o atletismo que dá a gente esse gás, essa energia e essa disciplina, e atuar também. Como foi essa experiência aí no teatro? Eu acho que você usou a palavra, Anderson, correta, assim, porque a disciplina, né? Eu fui desportista durante anos, né? Eu comecei lá no ginásio, né? Então, eu comecei lá no ginásio, eu fui até a faculdade como desportista. Então, eu tinha que ter disciplina. Então, até meu penúltimo ano na universidade, eu continuei competindo, né? Pela Universidade Gama Filho. Mas eu comecei a frequentar as aulas de dança dentro da universidade e o teatro também. Então, eu tive que arranjar uma forma de equilibrar todas essas atividades, né? Tentar trazer todas essas atividades para o mesmo nível, mas eu não consegui, porque quando eu me vi dançando e eu fui convidada para fazer parte do núcleo de dança Isadora Duncan, que a professora me convidou. Você quer participar do nosso grupo de dança? Aí eu pensei, era tudo que eu quis fazer na minha vida. Desde criança eu queria dançar. Então eu me jogava nas aulas. Era aula de dança, aula de teatro, aula de dança, aula de teatro, né? E treinar. Aula de dança, aula de teatro. E treinar. Até chegou numa época que o coordenador de esporte me chamou e falou, olha, se você não trouxer mais resultado, ou não continuar treinando, como a gente espera que você faça, você vai perder a sua bolsa de estudo, porque eu tinha bolsa de estudo de 100% para continuar como atleta. E eu não queria mais continuar como atleta. Eu queria dançar, eu queria estar no palco, né? Então, eu fiz minha última competição, eu tive que correr 400 metros, isso acabou comigo. Você começou a cair com seu rendimento no atletismo, mas começou a aumentar o rendimento no teatro. Como é que começa a chegar aos musicais? Como é que foi se ver fazendo Broadway? Porque depois que eu fiz a minha peça infantil, esse grupo, Isadora Duncan, o grupo que eu fui dançar, elas eram conectadas com o mundo da dança no Rio de Janeiro, né? Marli Tavares, eu fui para a Escola de Dança Rio, né? E aprimorar minha dança do jazz, minha dança do afro, aula de sapateado. Eu queria mergulhar nesse universo. E essa companhia, eles tinham tudo. Eles tinham todas as aulas. E aí eu não era mais aluna, eu era parte da companhia, eu era bailarina na companhia, né? Então, isso foi assim me dando ainda mais abertura para conhecer outros trabalhos. Então, quando começaram a surgir os testes para os musicais, né, no Rio de Janeiro, eu comecei a passar para os testes de musical, e aí, em 1983,
apareceu... Não, 84, 83 foi em São Paulo o teste, o maior teste para teatro da minha vida, que foi o Chorus Line. E aí eu fui para o meu primeiro musical, que é o musical da Broadway, aqui no cantinho. Sim, sim. E esse foi o carro-chefe, eu acho. Porque depois que eu fiz o Chorus Line, eu mesma me senti mais capaz, mais segura e mais profissional para partir para outros musicais, para fazer outros testes. E eu participei de muitos musicais no Rio de Janeiro. Musicais dirigidos pelo Wolf Maia, eu fiz muitos. Fiz Noviça Rebelde com Wolf Maia, que foi uma peça de muito sucesso ao lado de Fafi Siqueira, Regina Restelli, Totia Meirelles. Eu tenho uma fotozinha aqui, ó, de freira. Olha. E como que foi a televisão? Você falou assim, agora eu quero ser atriz de TV e vou bater lá na porta das emissoras para aprender. Ou o convite chegou através de ti? Não foi assim, não. Parece que foi assim, mas não foi assim, não. Eu fui fazer teste na TV, mas o diretor, Jorginho Fernando, assistiu as peças de teatro. Ele assistiu o Chorus Line. No Chorus Line, Cláudia Raia saiu direto para a televisão, porque o Jô Soares a convidou, e a Globo convidou. Ela tinha 17 anos, ela só tinha tamanho. Então, eu dizia que ela era minha filha. Então, depois disso, Cláudia começou a produzir espetáculos. E numa dessas produções, Jorginho Fernando foi assistir o espetáculo e me convidou para fazer minha primeira novela das 8. Mas quando eu fiz o meu primeiro trabalho, foi na época do Chorus Line, foi Tenda dos Milagres, em 1984, né? Com um elenco todo negro. Acho que foi o elenco mais bonito que a Rede Globo colocou no ar. A maioria de atores negros, talentosos demais. Legal. Foi muito lindo. Então, essa foi a primeira vez, em 84. Depois eu não parei mais. E daí eu fui fazer televisão. Eu fiz a minissérie, fiz participações no Fantástico e tudo, porque eu era bailarina. Então, entrei para fazer outras participações, linha de show, Fantástico e tudo. E aí, em 90, eu fiz a minha primeira novela das 8, que foi A Rainha da Sucata, que aí tinha uma personagem maluca, a Vilmar. Eu amo a Vilmar. A Vilmar. Você tem certeza que são seus filhos? Por quem, dona Laura? Porque eles saíram a cor da mãe, Não, porque eu não vejo nenhuma semelhança, nenhum traço fisionômico, nem na cor, nem... Eu não vejo o Rafael nessas crianças. Mas isso quem tem que ver é o pai. E o pai vê. Agora eu vou correr para 95, porque é um papel do qual eu quase te chamo pelo nome da personagem, que é a Candelária, que foi uma pessoa que teve um papel de representatividade nessa novela de adolescente chamada Malhação, do qual eu acho que toda a comunidade negra e pobre nos anos 90 se identificou, porque a Malhação ela vinha como algo muito bacana para a juventude, que trazia esporte, que trazia conquistas, mas não era uma novela que tinha um elenco negro grande. Era mais ou menos o núcleo, era você e o seu filho, e tinha um outro filho que nunca apareceu, né? Era só, fazia parte da trama. A Malhação, eu fui convidada para fazer o teste, né? Pelo Roberto Talma. Ele já conhecia o meu trabalho de antes, porque na época que eu dançava em alguns musicais do Fantástico, ele dirigia os musicais do Fantástico. E nesse teste, eles me perguntaram assim: quem é o seu filho? Era como se fosse uma entrevista. E eu assistindo os testes dos meninos, né?
eu teria que sentir como atriz quem era o filho da Candelária, quem era essa mulher, quem era essa família, né? E eu fui na identificação dessa criança, né? Foi também a afirmação do personagem da Candelária. Então foi como se a mãe e filho tivessem nascido no mesmo momento dentro do estúdio. Legal. Né? Conhece essa Alex direito. Ninguém sabe de onde é que ela saiu. Ela nem preencheu a ficha de inscrição, não falou nada. Eu fico preocupada, né? Porque... Gil, quem te conhece percebe que você tem uma coisa de humor muito forte, né? A gente sempre tá dando risadas e eu acho que não é diferente assim. Meu primo também fala a mesma coisa. Você é muito animada. Mas você teve uma experiência com o mestre do humor, que foi o Chico Anísio. Como foi trabalhar com esse ícone? Eu acho que todo mundo que teve a sorte, a boa sorte, a honra, o privilégio de trabalhar ao lado do seu Chico, a gente sempre chamou ele de seu Chico Anísio, né? Frequentou uma escola. Era uma aula a cada participação. Às vezes, era muito engraçado você pegar um elenco assim, ó, extasiado, assistindo o mínimo de qualquer cena dele. Nós tínhamos que contracenar com ele, mas, na verdade, a gente ficava assistindo. Aí ele, hello, acorda! Tipo assim, né? Então, se você quer mais de Gil Costa no Under the Sun, deixa aqui nos seus comentários, que vai ser um prazer poder falar com você de novo. Eu já me sinto seu sobrinho, eu amei quando você falou sua tia está aqui te aguardando. Quero te agradecer essa primeira parte. Olha aí, eu criei isso agora. Eu adorei essa ideia. Olha o capítulo da novela. Eu desejo a você, nesse projeto lindo, e toda essa sua equipe que está aí ajudando a colocar esse projeto de pé. 300 pessoas. Certo, 300 pessoas. Todo o sucesso do mundo, porque está dando muito certo. Eu estou acompanhando os outros vídeos e está muito lindo, um material muito bacana. É a seriedade com que você faz isso. A gente está aqui dando gargalhada, mas eu sei que você é muito sério, muito obstinado, você é muito correto no que você faz, no que você se propõe.